Provérbios, capítulo 14, versículo de número 30. Assim diz a palavra do Senhor: o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Na NVI, meus irmãos, se traduz assim: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Há uma fala de uma personagem de um filme de guerra de 2001, um filme chamado Círculo de Fogo, que tem como pano de fundo a Batalha de Stalingrado na Segunda Guerra Mundial, entre os alemães e os soviéticos. E esse personagem, ao longo do roteiro do filme, ele tem inveja do seu amigo mais próximo. E a fala dele no final do filme é muito interessante e nos ajuda na reflexão nessa noite. Esse personagem diz o seguinte: eu fui idiota. O homem sempre será o homem. Não há um homem novo. Tentamos criar uma sociedade que fosse igual, na qual não houvesse o que invejar do vizinho. Mas há sempre algo para dar inveja. Um sorriso, uma amizade, algo que você tem e eu não tenho. Neste mundo, mesmo no soviético, sempre haverá ricos e pobres. O rico em dons e os pobres em dons. O rico no amor e o pobre no amor. É interessante que essa fala, ele demonstra a complexidade do problema da inveja. Que aqui é necessário uma redenção. O personagem não crê em um homem novo, mas eu creio que em Cristo Jesus os nossos corações podem ser redimidos. E que a inveja de nossos corações só são resolvidos aos pés da cruz de Cristo Jesus. É necessário uma redenção. Então é muito interessante que essa fala aponta que o problema da inveja não está no objeto, mas se encontra no próprio homem, se encontra em nosso coração. O texto que acabamos de ler do livro de Provérbios, essa máxima, é um paralelismo antitético. Aqui há uma comparação de uma pessoa, de um coração que experimenta uma satisfação advinda de uma tranquilidade interior, procedente de uma certa paciência. A sua vida é preservada por causa dessa serenidade, em comparação com um coração que é corroído pela inveja e que leva à insatisfação. Aqui o ânimo sereno, ele é fruto de um coração que aprendeu sobre a paciência e o contentamento. E que a inveja demonstrada aqui nesse texto é fruto de um coração revoltoso contra Deus e que não possui contentamento. É interessante, como diz o comentário que você pode encontrar na Bíblia de Genebra, que os antigos, eles reconheciam o elo existente entre a tranquilidade mental e espiritual e a saúde física. Porque as Sagradas Escrituras, ela aponta para a unidade do ser humano. As Sagradas Escrituras tratam o ser humano não de forma repartida, mas as Sagradas Escrituras tratam o ser humano de forma global, de forma integral. Essa unidade entre o corpo e a alma. Ou seja, como diz o comentarista Bruce, aqui se refere quando o autor diz que o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos, se refere tanto aos aspectos materiais quanto aos aspectos psicoespirituais da natureza humana. As virtudes e os vícios cultivados em nosso coração influencia o homem por inteiro. Porque as Sagradas Escrituras nos trata assim, por inteiro, nessa unidade
de corpo e alma, tratando a respeito do coração. Quando eu trato aqui a respeito do coração, não estou me referindo ao órgão que bombeia sangue, mas estou se referindo no sentido bíblico da palavra, quando as Sagradas Escrituras se referem na maior parte das vezes, que é aquele lugar, o centro de toda a vida física e espiritual. É a fonte e o lugar dos pensamentos, das paixões, dos desejos, das afeições, dos apetites e dos propósitos e esforços. Luiz Berkoff diz que quando as Sagradas Escrituras trata de coração, é do coração que emana a vida, é do coração que emana os pensamentos, os sentimentos e os desejos. Então, o coração nas Sagradas Escrituras, o coração do homem representa aquele centro mais profundo, que é de máxima importância, aquilo que é básico e essencial da nossa vida, da nossa existência. Ou seja, o coração é o centro de nosso mundo interior. Todas as nossas ações se iniciam nesse centro, no coração. Nas entranhas dos nossos corações é que emana os nossos pecados, os vícios e também as virtudes. A inveja e o contentamento, como nós iremos observar nessa noite, são questões do coração. Por isso que eu quero refletir no seguinte tema com vocês nessa noite, sobre as questões do coração, o contentamento e a inveja. A inveja e o contentamento, meus irmãos, são questões do coração. Por isso que, quando nós tratamos a respeito do nosso pecado, da inveja do nosso coração, é necessário redenção, é necessário a salvação em Cristo Jesus. O primeiro ponto que eu gostaria de tratar com vocês nesta noite é a respeito da inveja. Nós somos mestres de nos justificar as nossas atitudes más, inclusive a inveja que cresce no nosso coração. Deixe que essa pequena passagem das Sagradas Escrituras, essa pequena máxima, jogue luz em seu coração nesta noite. Deixe essa máxima perscrutar a sua vida, o seu mundo interior. Qual que é a natureza da inveja? Jonathan Edwards diz que a inveja pode ser definida como sendo a insatisfação com a oposição e a prosperidade e felicidade de alguém quando comparada com a nossa. Ou seja, uma tristeza pela prosperidade alheia. Malcolm Horto diz que a inveja é quando nos opomos e nos causa desgosto à honra ou à prosperidade alheia, porque em geral ou ela é maior que a nossa, ou porque em particular o nosso semelhante possui honra ou usufruto do que não possuímos. É uma dor, um mal-estar resultante de apreensão da prosperidade e da boa sorte que recai sobre os outros e não sobre nós. Gerardo Voss define que a inveja, afligir-se egoisticamente em vista daquilo que o outro possui ou usufrui, significa que, se não temos as mesmas bênçãos que o nosso próximo, desejamos que ele também não as tenha. Se o próximo tem as bênçãos que Deus não nos deu, desejamos de forma maligna que ele também não as tenha. Ou seja, não é simplesmente um mal-estar, uma tristeza, mas a inveja irá levar a você a desejar que o outro não tenha essas bênçãos. É um sentimento terrível que poucos têm coragem de admitir, a não ser entre brincadeiras. Porém, como nós iremos observar aqui agora, onde mora a inveja? A inveja mora no objeto. Nós poderíamos resolver a inveja apenas com planos de governo,
distribuindo as riquezas de forma justa para todos? Absolutamente não. Porque a inveja não mora no objeto e nem na pessoa cobiçada. A inveja mora em nosso coração. Ela flui do nosso coração. Como diz Cristo em Marcos capítulo 7, versículo de número 21 a 23. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, o adultério, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contamina o homem. O apóstolo Paulo diz que a inveja é a obra da carne. Ele diz, ora, as obras da carne são conhecidas e são invejas, bebedices, glutonarias, e assim ele segue. A inveja é uma prática inconveniente e pecaminosa. O apóstolo Paulo diz em Romanos, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídios, contendas, dolo e malignidade. Ou seja, a inveja, o problema da inveja não está no objeto e nem na pessoa que invejamos. A inveja vem do nosso coração. Ou seja, simplesmente distribuir as riquezas igualmente entre todos não irá acabar com o problema da inveja. Porque como nós iremos observar adiante, nós não invejamos apenas bens materiais, mas nós inclusive invejamos dons, invejamos talentos, invejamos a família do nosso próximo, a esposa, o esposo, a vida daquele que é invejado pelo nosso coração. A inveja, como todo pecado, ela é fruto da revolta contra Deus. A inveja, ela é fruto do coração caído do homem, meus irmãos. É fruto de um coração que está em rebelião contra o Criador. É uma revolta contra Deus. É uma revolta contra Deus e as dádivas que Deus dá ao meu próximo. Porque quando eu invejo, eu estou revoltado contra Deus, achando que aquela bênção, aquela benécia que Deus entregou para o meu irmão deveria ser entregue a mim. E assim, nós devemos entender que o pecado corrompeu todos os nossos relacionamentos. O nosso relacionamento para com Deus, o nosso relacionamento para com o nosso próximo, o nosso relacionamento com a criação e o nosso relacionamento para conosco mesmo. Quando eu invejo o meu próximo, eu não estou amando a Deus, e muito menos amando ao meu próximo. Eu estou me amando, eu estou amando a minha glória, estou simplesmente amando a minha pessoa. A inveja, quando eu invejo o meu próximo, eu não estou amando ao Senhor. E a inveja me leva a não simplesmente a ter uma insatisfação com as benécias que o meu próximo tem, mas a inveja me leva a ter satisfação pelo desfortúnio do meu próximo. Jonathan Edwards que não simplesmente temos desconforto, mas nós temos satisfação pelo mal que ocorre com o nosso próximo. Isso nos leva a diminuir ao nosso próximo, que acaba sendo, em última instância, um ataque ao Deus Trino, ao Deus Todo-Poderoso, que deu, que agraciou ao meu próximo com aquela bênção que eu não tenho. É uma repulsa e desprezo pela alegria do meu próximo. O coração invejoso, ele não consegue se alegrar com as alegrias do seu vizinho, com as alegrias daqueles que estão próximos dele.
É uma repulsa e desprezo por toda aquela prosperidade que não lhe pertence. O descontentamento nos leva a termos sentimentos invejosos, a insatisfação, a falta de contentamento com aquilo que o Senhor graciosamente nos dá. É a insatisfação com os talentos que o Senhor me entregou, com a casa que Deus me deu, com a minha aparência, com o sexo que eu nasci, com a região, com a família, com a minha pessoa. Nunca é suficiente. O coração invejoso, ele está insatisfeito consigo mesmo. E tem dias que a satisfação é tão grande no coração que desejamos ser qualquer um, menos nós mesmos. Porque o pecado, ele causa essa desconexão de nós mesmos. Corrompe o nosso relacionamento conosco mesmos. Essa insatisfação com tudo aquilo que nós possuímos. Eu não sou satisfeito, me leva a não ser satisfeito com a minha cor de pele, com a minha aparência, com o meu cabelo, com a beleza que Deus me entregou. E a partir dessa insatisfação, eu começo a observar as benécias que Deus entregou para os outros. Talvez seja uma beleza, talvez seja um sorriso, um olhar, um carisma. E eu vejo que Deus não me entregou aquilo, e eu estou insatisfeito comigo. E me revolto contra Deus e digo, isso deveria ser meu. É um ataque contra a sabedoria do Senhor, porque é Deus que distribui todas as coisas, inclusive a beleza, o dinheiro, os recursos financeiros, inclusive as vocações, os nossos bens materiais. A inveja escancara em nosso coração a nossa ingratidão ao Senhor. Como diz Francis Schaeffer, quando me falta a devida satisfação, ou porque esqueci que Deus é Deus, ou então parei de me submeter a Ele. Quando a insatisfação toma conta do meu coração, e eu passo a invejar o meu próximo, eu esqueci que Deus é Deus, e eu me parei de submeter a Ele. A inveja nos leva a murmurar contra o Senhor, contra tudo aquilo que eu tenho na minha vida, os meus recursos financeiros, a minha esposa, os meus filhos, a minha vocação, a região onde eu nasci, contra os meus pais, contra as minhas mães. É uma revolta de tal forma que pode alcançar um grau tão grande que me leva, às vezes, a observar a minha pessoa. Eu deveria ser aquela outra pessoa e não a mim. A inveja está relacionada, meus irmãos, também com a idolatria do nosso coração. Ela está relacionada com a busca da satisfação nos ídolos que criamos em nossos corações, e não na busca de encontrar satisfação no Deus vivo. É achar que outra coisa satisfará o meu e o seu coração. Ah, se eu tivesse os talentos de tal pessoa, aí eu seria satisfeito. Se eu pertencesse àquela família, se eu tivesse essa beleza, aí sim eu estaria satisfeito por completo. Ou seja, a inveja está relacionada com a busca da satisfação em um ídolo que eu criei em meu coração, desviando aquela satisfação que eu deveria encontrar no Deus Trino e redirecionando para o ídolo que eu criei em meu coração. E pode ser qualquer coisa. E pode ser absolutamente qualquer coisa. É se colocar no centro de tudo. É uma adoração, inclusive, a si mesmo. Se colocando no centro de todo o universo. Como se todas as bênçãos e beleza devesse pertencer única e somente a você.
Como diz Francis Schaeffer, apontando muito bem, o homem, tendo colocado-se no lugar de Deus como centro do universo, constantemente tende a voltar-se para dentro ao invés de para fora. Ou seja, o pecado nos prende em nós mesmos. Nós passamos a ser o centro do universo. E tudo aquilo que circunda a minha vida, as pessoas, o meu tempo, tudo isso tem que ser para me servir. E servir a minha pessoa, e servir os meus projetos, os meus planos, para que eu, que estou adorando a mim mesmo, seja elevado entre todos, e que eu possa brilhar mais do que todos. A partir de então, passamos a nos portar como verdadeiros demônios, não amando, mas usando as pessoas. Não amando, mas amando as pessoas, porque nós nos colocamos no centro. A inveja leva o homem a ter um coração triste e desassossegado. O que o texto nos diz? A inveja é a podridão dos ossos. Ele usa esse exemplo daquela estrutura mais firme que nós temos em nosso corpo, os nossos ossos. A inveja leva o nosso coração à inquietude, a um coração inquieto. Por quê? Porque nós somos limitados, nós não teremos todas as coisas. E se eu me coloco no centro, eu nunca estarei satisfeito com a vida que eu tenho. Nunca estarei satisfeito com a vida que eu tenho. Então, o pecado me lançará a ter um coração desassossegado, um coração inquieto, um coração que está sempre em busca de satisfação e que nunca e jamais encontrará fora de Deus. Fora de Deus. Como diz o comentarista Bruce, a agitação interior, uma mente rancorosa, que se preocupa apenas consigo mesma, é que se exaspera e é como um câncer nos ossos, que faz apodrecer os elementos mais firmes do corpo, encurtando a vida da pessoa. O pecado nos leva a isto. A insatisfação gerada pela inveja do nosso coração pode nos levar à completa loucura. Temos alguns exemplos de pessoas que ficaram inquietas pela inveja, com o coração totalmente desassossegado. Nós temos o exemplo de Saul, que teve inveja da fama de Davi. Os irmãos de José, que tiveram inveja dele. Acabe, que cobiçou a vinha de Nabote. Amã, que cobiçou a honra do mundo, e por isso foi afligido diante de Mordecai. Qual foi o fim de Amã? Aquela coluna que ele pôs para enforcar o próprio inimigo dele, ele morreu nela. A insatisfação de Amã o levou à morte. Isso não quer dizer que necessariamente isso acontecerá com todos, mas é onde os desejos obscuros dos calabouços de nosso coração podem nos levar a completa destruição. Por isso nós não podemos brincar com sentimentos de inveja que brotam na nossa mente. Nós devemos nos levar aos pés da cruz, aos pés do Senhor Jesus. A inveja, meus irmãos, ela empobrece a nossa existência. Assim como todos os frutos do coração caído, a inveja empobrece a nossa existência. Porque tudo aquilo que nós temos jamais será suficiente. O 10º mandamento nos diz: não cobiçarás a casa de teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem mesmo o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. A pergunta de número 148 do Catecismo nos diz: quais são os pecados proibidos no 10º mandamento? E a resposta é: os pecados proibidos no 10º mandamento são
o descontentamento com o nosso estado, com a nossa vida, a inveja, a tristeza pelo bem do nosso próximo, juntamente com todos os desejos e afetos desordenados para com qualquer coisa que lhe pertença. Muitas ações em nossas vidas são motivadas não para dar glória a Deus, mas sim são movidas por inveja. Ser o melhor da escola ou até mesmo pregar um sermão pode ser motivado pela inveja e não para dar glória a Deus. Por isso, ninguém mais pode analisar o seu coração a não ser Deus e você mesmo. Por isso que você tem que ler esse texto e analisar o seu coração nessa noite. E em segundo lugar, eu queria tratar a respeito com vocês sobre o contentamento. O contentamento, o ânimo sereno é a vida do corpo. O ânimo sereno, a paz de espírito, é fruto de um coração que tem contentamento. E a pergunta de número 147 do Catecismo Maior nos diz, continuando a tratar a respeito do 10º mandamento. Quais são os deveres exigidos no 10º mandamento? Os deveres exigidos no 10º mandamento são um pleno contentamento com a nossa condição e uma disposição caridosa da alma para com o nosso próximo, de modo que todos os nossos desejos e afetos relativos a ele se inclinem para todo o seu bem e promovam o mesmo. Aquele que tem contentamento é aquele que aprendeu a experimentar a paz através da paciência. Algo que nos dá satisfação ou alguma coisa que nos traz contentamento, se você coloca a sua satisfação em outro lugar, a não ser em Deus, você nunca terá essa satisfação e você nunca terá essa paz. Porque tudo que nós temos nessa existência, nessa vida, pode ser de uma hora para outra retirada de nós. Os nossos bens, a sua beleza, os seus talentos, a sua família, tudo isso pode ser retirado de você. Por isso você não pode fazer disso o centro por completo da sua satisfação. O contentamento tem que ser uma virtude, meus amados. Uma virtude que deve ser cultivada pelo cristão. E o que é ter contentamento? É considerar suficiente aquilo que o Senhor graciosamente nos provê. É considerar suficiente aquilo pela providência que Deus nos entregou. É saber que Deus te sustenta, que Deus me sustenta. Como diz o autor aos Hebreus, seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Como diz um certo autor, a atitude cristã deve nos levar aos sentimentos contentes com a nossa própria condição, com o estado que Deus nos deu entre os homens. O contentamento está associado com a piedade. O apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 6, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. É ter o entendimento que o nosso fortalecimento não se encontra em nós mesmos e nem nas circunstâncias, mas em Deus. E assim nós poderemos dizer como o apóstolo Paulo, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experimentado, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece.
O que trazia contentamento para o apóstolo Paulo não era ele mesmo, não era a sua própria força, e nem pura e simplesmente a circunstância, mas é o próprio Deus. É necessário, para que possamos ter contentamento, considerar aquilo que o Senhor nos dá suficiente. Os nossos dons, talento, o nosso tempo, a vocação, o lugar onde nós nascemos. É o contrário de ter desespero, pânico, ambição, avareza. E no contentamento não há lugar para murmuração. É uma alegre, confiante repouso em Deus e uma participação humilde em seus propósitos e procedimentos. E o contentamento nos leva a ter uma mudança de concepção. Ao invés de acompanharmos a nossa sociedade de consumo, a nossa sociedade do espetáculo, onde todos acham que o mundo gira ao seu redor e que devem ser servidos como deuses, o contentamento nos leva a entender que nós somos mordomos de Deus. Nos leva a entender que tudo aquilo que possuímos não é somente para satisfazer os nossos desejos egoístas, mas é para glorificar a Deus e amar o nosso próximo. Essa mudança de concepção é importantíssima, porque nós compreendemos que nós não ocupamos o centro, porque o centro já está ocupado pelo Deus Trino. Ele é o dono de tudo. Tudo aquilo que nós temos é apenas emprestado de Deus. Nós daremos conta diante do Senhor. O nosso tempo, a nossa vocação, os nossos talentos, os nossos dons, os nossos recursos materiais, como diz o Salmo de número 24, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, eu tenho o entendimento que tudo aquilo que eu tenho é para servir a Deus e para amar o próximo. Então, independente da vocação que você tenha, seja barbeiro, pedreiro, médico, professor, você tem entendimento que os seus dons, que os seus talentos são para enriquecer a vida do seu próximo. Se todos nós entendêssemos isso, se os nossos políticos compreendessem que a vocação deles é para servir a Deus e servir ao próximo com os dons e com os talentos que eles possuem, que não são apenas para a satisfação nossa, que os recursos que nós temos, nós devemos abençoar ao nosso próximo com aquilo que nós podemos fazer. Entender que o mundo não gira ao meu redor, que tudo não converge para a minha glória, mas que tudo converge para a glória de Deus. E entender que nós somos criaturas e Ele é Deus. Que nós somos servidores, que nós somos devedores dEle. Deus nos criou de tal forma para dependermos totalmente dEle e dependermos do nosso próximo. Nós somos devedores um dos outros. Nós não temos todos os talentos, nós não temos todos os dons que fazem a nossa vida necessária. Por exemplo, nós precisamos de energia elétrica, nós precisamos de alimentação, nós precisamos um dos outros. Nós precisamos dos talentos que Deus entregou para outras pessoas, para que a nossa sociedade continue funcionando. Ou seja, eu não sou autossuficiente, você não é autossuficiente. Você precisa de Deus e você precisa do seu próximo. Você precisa entender que o talento que Deus entregou em sua mão é para servir ao seu próximo da melhor maneira que você puder. Seja um médico nessa perspectiva, seja um professor nessa perspectiva. É o teu contentamento. Ó Deus, aquilo que o Senhor entregou na minha mão é suficiente para que eu possa glorificar o seu nome entre os homens, para que o seu nome seja glorificado, para que o seu nome seja exaltado. Nós somos devedores de nossos antepassados, que construíram o que temos hoje, e nós estamos construindo para as futuras gerações. Se nós entendermos isso,
nós serviríamos mais e mais o nosso próximo com aquilo que nós temos. Às vezes o talento que Deus entregou na sua mão seja de costura, como o de Dorcas, e você pode servir as viúvas com os seus recursos e com os seus talentos. É entender, aquilo que você tem é suficiente para que você possa glorificar a Deus, porque Deus entregou isto. O contentamento, ele traz paz ao coração. O ânimo sereno, ele é a vida do corpo. O contentamento nos leva até a graça de alegrar com os que se alegram e também chorar com os que choram. É uma graça, meus irmãos, se alegrar e ter alegria com o meu próximo. Como diz Francis Schaeffer, a confiança e o contentamento precisam estar dentro da estrutura cristã, mas dentro da estrutura certa, o contentamento é de profunda importância. O contentamento em nossa vida traz vida. Nós não vivemos uma vida perturbada por aquilo que nós não possuímos, por aquilo que nós temos. Eu entendo que o meu corpo é suficiente, o meu tom de pele que Deus me deu é suficiente, a minha voz é suficiente, os talentos que Deus entregou na minha mão é suficiente. Eu não preciso usurpar a vida do meu próximo para ter essa satisfação. Anote isso aí. Eu tenho suficiente. Nós devemos trazer isso aos nossos corações diariamente, pois é uma batalha. Concluindo, a batalha entre o contentamento e a inveja, ela é travada em nossos corações. Como eu tenho dito desde o princípio de nosso sermão, é necessário uma graça para que os nossos desejos malignos sejam subjugados e deem lugar para o contentamento e a paz de espírito. É necessária a regeneração. É necessário que o coração de pedra seja arrancado e Deus nos dê um coração que é capaz de amar a Ele e amar o nosso próximo. O que esse texto nos aponta? Nos aponta que nós conseguimos fazer isso sozinho? Não. Esse texto nos aponta para a nossa necessidade de redenção. Nós precisamos de Jesus Cristo. Nós precisamos ter o coração transformado. Nós precisamos de uma redenção de nosso coração. Tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus e do seu sacrifício. É entender que a obra de Jesus ela é suficiente. Entender que você foi justificado sim, ou seja, você foi declarado justo pela obra suficiente de Cristo. Mas é entender também que você como cristão, você não terá um contentamento perfeito aqui nessa terra. Você está em processo de santificação. Quanto mais avançamos em nosso processo de santificação, mais teremos contentamento. Mas nós não teremos um contentamento pleno aqui e agora. A inveja poderá atacar o seu coração. A insatisfação poderá tomar o seu coração. Mas é entender que em Cristo Jesus, você é selado pelo Espírito Santo e você pode lutar contra o poder do pecado. O contentamento perfeito experimentaremos no novo céus e na nova terra. Esse texto que nos aponta para aquela ânsia, para aquela vontade da volta de Cristo Jesus e para a consumação de todas as coisas. O contentamento perfeito experimentaremos no novo céus e na nova terra, onde nós seremos glorificados na vinda final do Senhor Jesus Cristo, onde estaremos com Cristo e estaremos redimidos para todo sempre. E a sociedade dos redimidos por Cristo será uma sociedade plenamente contente no que possui. Ali haverá alegria pela felicidade um dos outros de forma plena. Não haverá espaço
no novo céu e na nova terra para a inveja. Ali todos nós experimentaremos a satisfação plena do nosso corpo e dos galardões que Deus me entregou e entregará para ti. Ali estaremos satisfeitos aos pés do Cordeiro, e será uma sociedade plenamente contente e experimentando o perfeito contentamento. Já na condenação eterna, o ímpio viverá um estado consciente de eterno descontentamento consigo mesmo e com Deus. Um coração eternamente perturbado debaixo da ira de Deus. Por isso esse texto nos aponta para a necessidade que nós temos de Cristo Jesus. Não são novas políticas que arrancará a inveja do nosso coração. O que arrancará a inveja do nosso coração é Cristo Jesus. Confesse aos pés da cruz o seu pecado. Entende que Deus é o dono de todas as coisas e que você é apenas o administrador, o mordomo daquilo que Deus entregou em sua mão. Sirva a Deus, sirva ao seu próximo com aquilo que você tem. Entenda que você é uma criatura limitada e que você não terá todas as benécias nessa vida. Deus não te dará todas as benécias nessa vida. Algumas benécias Deus entregará somente ao seu vizinho e não entregará a ti. Isso tem que nos trazer contentamento. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, Criador dos céus e da terra, nós agradecemos ao Senhor, Pai, pela obra suficiente de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó Deus, sabemos que temos necessidade de redenção. Ó Pai, e em Cristo Jesus temos novo coração, regeneração. Ó Pai, nós ansiamos pelo dia onde nós não teremos mais inveja em nosso coração. Seremos plenamente contentes com aquilo que o Senhor nos entregou. Ó Deus, nós ansiamos, ó Deus, por esse dia, onde não haverá em nosso meio a inveja, a cobiça, o descontentamento. Em nome de Jesus, amém.